Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo, né? Meio que reinaugurar aí o comentário de conjuntura, né? Seção aqui do nosso canal. Mas eu não vou falar muito de conjuntura especificamente, não. Acho que a gente está vivendo um momento, particularmente essa última semana, em que a economia ela fica um pouco de lado, né? Uma coisa que ilustra bem isso é o fato de, na quinta-feira, o IBGE, o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, ter divulgado uma retração do PIB de 3,8 ou 4,6 em termos per capita, e a bolsa ter subido e o dólar ter caído, né, dado o que aconteceu lá com Delcídio, aquela matéria lá da época falando de uma possível delação premiada do Delcídio, e na sexta-feira, com toda o processo que houve lá com o Lula, né, dele depor, etc., e também uma reação bastante forte dos mercados. Então, acho que nesse momento, a análise de conjuntura, para onde vai o PIB, para onde vai a inflação, para onde vai a dívida, é claro que são coisas importantes, a gente tem que falar, e eu vou continuar falando nesse canal, mas eu gostaria de abrir aqui um parênteses nessa sessão de comentários de conjuntura para falar de um tema que algumas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas conhecem de entre ouvidos, que é a ideia lá de capitalismo de compadres, né? Ou capitalismo de Estado. E o que é isso, né? Bom, antes de entrar no tema, acho que fica deixar claro que existe algumas formas de você resolver o problema econômico básico das sociedades, ou seja, de você equilibrar necessidades infinitas, né, que as pessoas possuem, com recursos escassos, né? Como você equilibra essas duas coisas? Existem várias formas que as sociedades ao longo da história elas conseguiram resolver esse problema básico. Uma das formas que se estabeleceu há uns 200, 250 anos mais ou menos, é que o mercado, nessa ideia do mercado, que indivíduos descentralizados decidindo quanto oferta e quanto demanda sobre bens e serviços, parece que é uma forma bastante adequada, dado que essas pessoas, esses indivíduos descentralizados, decidindo quanto oferta e quanto demanda, eles são regulados por uma coisa chamada de mecanismo de preço. É o preço, no final das contas, que vai dizer quanto de um determinado bem ou de um determinado serviço uma pessoa vai ofertar e demandar, ou demandar. Então, me parece que o mercado, essa economia de mercado que a gente chama, né, ou em outro um sinônimo particularmente utilizado, que é capitalismo, isso parece ter ganhado a preferência das sociedades para resolver esse problema econômico básico de equilibrar necessidades econômicas ilimitadas com recursos escassos. O problema dessa economia de mercado, né, dessa solução aparente para o problema econômico, é que ela tem diversas matizes, ela tem formas de se estabelecer nas sociedades. Uma das formas é o que a gente chama lá de capitalismo de Estado, que está em voga, muito em voga no Brasil, pelo menos na última década, né? Desde lá de 2006, 2007, quando o governo Lula ele optou por promover uma guinada, começar a promover uma guinada na política econômica que ficaria bastante latente de 2011 mais ou menos para cá. E qual é a ideia? Bom, a ideia é que nesse capitalismo de Estado, ou capitalismo de compadres, o Estado, esse Estado que a gente sempre, que a gente está presente na nossa vida, ele procura eleger algumas empresas, e essas empresas, sim, essas empresas é que vão promover o tal crescimento, o tal desenvolvimento econômico. A ideia por trás disso é que o mercado, na visão das pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, é que o mercado sozinho ele não consegue gerar desenvolvimento econômico.
Então é preciso que o Estado lidere o que eles chamam de estratégia de desenvolvimento. E essa estratégia de desenvolvimento no Brasil, ela tem basicamente duas matizes. Ela tem o social desenvolvimentismo, muito ligado lá ao pessoal de Campinas, e tem o novo desenvolvimentismo, representado por alguns professores aqui do Rio, lá da UFRJ, da FGV São Paulo, e alguns outros professores de economia. Então, seja o social desenvolvimentismo, seja o nacional desenvolvimentismo, o que une essas duas correntes é a ideia de que eles acreditam que para o desenvolvimento econômico acontecer é preciso que exista uma estratégia conduzida pelo Estado. Seja em termos de conduzir essa estratégia via uma política macroeconômica, seja mudando preços relativos, mudando juros, reduzindo juros, para que o custo de capital seja menor para as empresas, seja desvalorizando o câmbio para que isso favoreça empresas que exportem, empresas que se arrisquem no mercado externo. Seja essa mudança de preços relativos macro, seja uma intervenção micro nos diversos setores da economia, ditos como setores estratégicos. A gente sempre ouviu essa expressão. Alguns setores que são estratégicos para o desenvolvimento precisam ser privilegiados na política micro, geralmente chamada de política industrial. O setor industrial, nessa visão de pensamento, ele tem um papel a cumprir no desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimentismo, que é essa versão brasileira do capitalismo de Estado, do capitalismo de compadres, ele gera essa diferença para uma economia baseada no mercado, baseada explicitamente no mecanismo de preço. A ideia é que o mercado sozinho, para esses autores, ele não conseguiria gerar o desenvolvimento econômico. E por que eu estou falando disso? Por que eu cheguei aqui para falar sobre essa ideia de capitalismo de Estado, que é a associação entre algumas empresas e o Estado baseado numa estratégia de desenvolvimento. Essa estratégia seja uma estratégia macro, baseada em mudanças de preços relativos, seja uma estratégia micro, baseada, por exemplo, numa política industrial ativa. No Brasil, especificamente, liderada pelo BNDES, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por que eu quis chamar a atenção para esse capitalismo de Estado? Por duas coisas que me chamaram a atenção ontem e anteontem, né, dado esses acontecimentos políticos, né, acontecimentos não econômicos que estão ocorrendo no Brasil. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a reação desse mercado, né, a reação da Bolsa, primeiro lá o Delcídio e depois o pronunciamento do Lula, né? O mercado, a Bolsa subiu, o dólar caiu, reagindo em bases otimistas, né, esses dois eventos, mas uma coisa dentro dessa reação é que empresas que foram muito beneficiadas com essa estratégia desenvolvimentista dos últimos 10 anos, como por exemplo a JBS, que recebeu seguidos aportes lá do BNDES, ela caiu. Ontem, por exemplo, ela caiu, se não me engano, ela caiu quase 14%. Então isso foi um fato que me chamou bastante atenção. Um segundo fato é que no pronunciamento, em uma das partes do pronunciamento do ex-presidente Lula, ele tenta meio que, de uma forma não tanto explícita, mas de uma forma implícita, ele tenta defender as empreiteiras, como se essas empreiteiras elas não fossem só as empreiteiras acochadas pela Operação Lava Jato, mas fossem geradoras de emprego, que geram 80, 90 mil empregos. Numa tentativa meio que é uma defesa não explícita, mas uma defesa implícita dessas empresas. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo dos últimos 10 anos, dentro dessa estratégia nacional de desenvolvimento, que está muito, eu consigo visualizar muito essa estratégia nas bases do PAC, no tal do projeto de aceleração do crescimento, PAC 1, 2 e 3. A ideia do PAC, ela está muito centrada nisso. Você ter o Estado como indutor do crescimento, mas, claro,
se associando com empresas privadas, principalmente as empreiteiras. O BNDES, a montanha de aportes que o BNDES recebeu desde 2008, mais de 500 bilhões de reais com emissão de dívida pelo Estado, para repassar para quem? Para repassar para algumas empresas que o Estado acha que são as empresas líderes, as empresas que vão fazer o desenvolvimento acontecer. Então, ontem, nessa declaração do Lula, ficou muito claro o que eles pensam disso. Eles acham que eles não fizeram nada errado com essa associação com as empresas, algumas empresas privadas. Eles acham que é natural, é isso que vai gerar o desenvolvimento econômico, inclusivo, com justiça social, como alguns deles gostam de dizer. E, dado o que eles acham, o mercado tem uma resposta. Ele fala, olha, não é assim que vai funcionar. Isso deu errado. Esse modelo de desenvolvimento, seja um desenvolvimento calcado, de novo, numa política macro, mexer em preços relativos, como o novo desenvolvimentismo gosta de pregar, seja o social desenvolvimentismo, que tem outras bases, que prega outras coisas. Inclusive a tal dos programas sociais, são muito caros para essa corrente social desenvolvimentista. O que o mercado está dizendo é que isso não funcionou. Então, quando há uma perspectiva desse governo sair, seja via delação premiada lá do Delcídio, seja via um acochamento da justiça em relação ao Lula, acochamento entre aspas, esse mercado, quando ele olha para isso, fala, olha, existe uma possibilidade, ainda que seja pequena, ainda que seja remota, desse governo sair. Então, a bolsa sobe, o dólar cai. Mas as empresas ligadas a essa estratégia de desenvolvimento, elas perdem. E um exemplo que eu dei aqui foi a queda forte ontem da JBS. Então, pessoal, me parece muito claro que esse modelo de estratégia, de querer usar o mercado, mas o uso do mercado associado com essa associação entre algumas empresas privadas e uma estratégia de desenvolvimento liderada pelo Estado, esse modelo não funcionou no Brasil. Não foi uma resposta adequada aos desafios que a gente tem. Quais seriam as respostas adequadas para os desafios que a gente tem? Me parece muito claro hoje que existem dois conjuntos de coisas que a gente precisa fazer. Um conjunto é o conjunto macro, é voltar a ter uma política macro responsável, guiada por metas de inflação, com responsabilidade fiscal e sem interferir nos preços da economia, em particular sem interferir no câmbio, deixar o câmbio livre, flexível. Uma outra coisa que tem que acontecer no Brasil são as tais reformas microeconômicas ou reformas estruturais. A reforma tributária, a reforma da legislação trabalhista, a reforma previdenciária, etc, etc, etc. Então, me parece que esse conjunto de coisas, esses dois conjuntos, macro e micro, eles que vão dar a resposta adequada para o desafio do desenvolvimento econômico brasileiro. Por quê? Porque esses elementos, eles vão liberar, vão possibilitar que a gente tenha crescimento, que a gente tenha desenvolvimento econômico baseado nesse tal desse mercado. Não é a construção dessa estratégia de desenvolvimento, seja ligada ao social desenvolvimentismo, seja ligada ao novo desenvolvimentismo, que vai dar esse catch up, esse processo de catch up no crescimento brasileiro em relação às economias líderes. Não é isso. Me parece que está muito claro que isso deu errado nos últimos 10 anos. Era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que daqui para frente a gente consiga avançar nos temas econômicos do nosso país. E claro que esse problema político que a gente está vivendo, ele se resolva. Um abraço e bom final de semana para vocês.